What time is it? Telling the time. Uma das primeiras coisas que aprendemos ao estudar inglês são os números. Porém, saber dizer as horas envolve muito mais do que ler os números no relógio. Saber como perguntar e responder às horas é muito importante para se comunicar, pois pode ajudá-lo a não se atrasar e não perder compromissos. Vamos ver como podemos dizer as horas em inglês? Observe a tabela de horário escolar e preste atenção nas seguintes perguntas e suas respectivas respostas. What time is your physical education class on Tuesday? It's at 9 o'clock. And do you have any classes on Monday at 8 o'clock? Yes, I have math class. Que expressão foi utilizada para informar que as aulas de Math e Physical Education começam at 9 e at 8, respectivamente? O'clock. Em inglês, para informar que um evento ocorre em uma hora exata, usamos a expressão o'clock depois do número. Agora, vamos observar como dizemos as horas quebradas. Novamente, preste atenção nas seguintes perguntas e respostas. What time is your science class on Monday? It's at 9:45. And what class do you have at 10:15 on Tuesday? I have math class at that time. Quais formas foram utilizadas em inglês para informar que as aulas de Science e Math começam, respectivamente, às 9h45 e 10h15? 9:45. 10:15. Repare que para dizer as horas quebradas em inglês, a maneira mais simples é apenas ler os números. Para dizer os minutos entre 1 e 9, usamos O em vez de 0. Sendo assim, como você falaria as seguintes frases? My bus leaves at 2:05. She arrived exactly at 7:09. A cada 15 minutos, completa-se um quarto de hora, ou a quarter em inglês. O que isso significa? Pense no relógio como uma pizza. Se a dividirmos em 4 partes, cada fatia ficará com 15 minutos. Agora, vamos ver como usar isso para dizer as horas. Para dizer horas com 15 minutos, no lugar de 15, podemos usar a quarter, indicando o quarto de hora, mais a preposição past, que significa um tempo que já passou. Por exemplo, My basketball practice is at 2:15. Então, responda em português que hora seria o treino de basquete. Às 2h15. E como fazer quando o ponteiro marcar 30 minutos? Aí, nós usamos half, que significa metade ou meio, mais a preposição past. Por exemplo, Emma has music class on Fridays at 4:30. Sendo assim, como você diria a seguinte hora em inglês? It's 8:30. A expressão a quarter também pode ser usada com 45 minutos. Afinal, é o último quarto de hora do relógio. Mas, nesse caso, a preposição usada é to, que significa o tempo que falta para a próxima hora. Considerando isso, como você diria a hora da seguinte frase? The movie starts at 9:45. Mas não é apenas com a quarter e half que as preposições past e to são usadas. Podemos dizer qualquer horário com elas. Entre 1 e 30 minutos, costumamos usar past, e entre 31 e 59 minutos, usamos to. Dessa forma, como você expressaria as seguintes horas em inglês? What time is it? It's 11:20. It's 8 minutes past 3. It's 1 minute to 5. It's 25 to 7. Nos países falantes de inglês, as pessoas geralmente não se referem às horas no formato de 24 horas, como fazemos no Brasil.
Elas utilizam o sistema de 12 horas, diferenciando o dia da noite pelo uso das abreviações AM, que significa antes do meio-dia, e PM, que significa depois do meio-dia. No lugar de AM e PM, podemos também usar as expressões in the morning, para o período entre meia-noite e meio-dia, in the afternoon, entre meio-dia e 6 horas da tarde, e in the evening, das 6 horas da noite até meia-noite. Como você poderia expressar essas horas em inglês nesse caso? It's 3 o'clock in the morning. It's 5 o'clock in the afternoon. It's 10 o'clock in the evening. É preciso ter atenção ao dizer meio-dia e meia-noite usando AM e PM. Meia-noite é 12 a.m., pois indica o princípio da manhã. Já meio-dia é 12 p.m., pois indica o começo da tarde. Para não ficar confuso, também podemos usar as palavras midnight para meia-noite e midday para meio-dia. Agora que você já aprendeu várias formas de dizer as horas em inglês, vamos praticar um pouco? Let's review. Answer after the beep. What time is it? It's 11 o'clock. I am at the cinema. What time does the movie start? You can say it in 3 ways. At 6:45, at 6:45, or at 15 to 7. What time is it? You can say it in 2 ways. It's 9 minutes past 4, or it's 4:09. I have English class on Mondays. What time is it? You can say it in 2 ways. It's 10:15. It's 10:15. What time is it? Don't forget to say if it's in the morning, in the afternoon, or in the evening. It's 3 o'clock in the afternoon. Great! Now you know more about telling the time.